Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda, Povo de Deus, com uma breve mensagem para o nosso crescimento espiritual. Bolsonaro e os evangélicos nunca entenderam o significado de João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só aqueles que são filhos da livre e têm a mente de Cristo ativada e os olhos iluminados, hoje podem entender o verdadeiro significado de João 8,32. Repito, é o tema da mensagem. Bolsonaro nunca entendeu João 8,32, bem como nossos amados irmãos, queridos e abençoados evangélicos. Veja que a palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos, está apontando para um grupo de pessoas local da época, vos libertará. Que verdade foi essa? A verdade do evangelho da circuncisão, que libertava os judeus das 613 leis da Torá. Eram 365 leis negativas e 248 positivas. E aquele que conhecesse, que entendesse essa palavra, seria liberto. E a verdade vos libertará. Isso é uma palavra, foi uma palavra 100% para os judeus. Jesus veio apenas para Israel. Ele foi o caminho, ele foi a verdade e a vida. Hoje não mais, porque Jesus de Nazaré não existe mais. Ele veio com um único propósito de pregar o evangelho da circuncisão, que foi dado a Pedro, João e Tiago, para dizer aos judeus que Jesus Cristo era o Messias, a quem os profetas profetizaram. Quem conhecesse essa verdade seria liberto das 613 leis da Torá, que era um fardo muito pesado. Por isso que João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, meus irmãos judeus, e essa verdade vai nos libertar da lei de Moisés, das 613 leis da Torá, que era um fardo muito pesado, e a vinda de Jesus de Nazaré, o sangue dele, teve esse único propósito de dar início a uma nova aliança, um novo pacto, o ministério da graça, destruindo, aniquilando o pecado, que eram as 613 leis da Torá. Então, João 8,32 está dizendo que aquele judeu que entender a verdade, que era Jesus de Nazaré, vai ser liberto das 613 leis da Torá. Por isso que, 2 Coríntios 4,4, Paulo diz para os judeus: o Deus deste século, Moisés, está cegando o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E o sistema não perde a oportunidade para dizer que é o Satanás, porque sabemos que o Satanás é o sócio desse sistema religioso corrupto. Mas Paulo, quando diz que o Deus deste século presente da época, se você ler o contexto, está lá: quando Moisés é lido, não somos como Moisés. Ou seja, Paulo estava depois da cruz, dizendo para os judeus que Moisés, o Deus deste século, da época, continuava cegando os judeus. Paulo está dizendo: não é mais Moisés, agora é o ministério da fé, do Espírito. Não é mais os rudimentos, o cerimonialismo, o sacrifício de Moisés. Agora é a graça. Tanto é que Paulo, quando pregava para os judeus compreendiam, ouviam, mas iam adorar a Deus no templo. E Paulo chegou a dizer: vocês têm zelo por Deus, mas vocês não têm entendimento. Paulo diria isso para o presidente Bolsonaro e para todos os nossos amados irmãos evangélicos. Pense no povo que tem zelo por Deus, mas não tem o entendimento. Então, João 8,32, e conhecereis a verdade aos judeus, e a verdade, meus irmãos judeus, vai libertar vocês desse império das trevas,
que eram as leis de Moisés, as 613 leis da Torá, porque Jesus veio apenas para Israel. Mateus 15, 24, ele diz: eu fui enviado apenas, senão somente as ovelhas perdidas de Israel. E a volta de Jesus foi Apocalipse 14, 7, que diz que foi o juízo sobre Israel. Apocalipse 14, 7 diz: o seu juízo de Israel chegou. Então, Jesus veio apenas para Israel e a volta de Jesus foi um juízo sobre Israel no ano 70, que todos os olhos viram, os judeus que o mataram, que o rejeitaram, que o crucificaram, viram a destruição de Jerusalém. Ele vindo com as nuvens trazendo juízo. Apocalipse 1:7. Então, João 8:32, e conhecereis a verdade, Jesus de Nazaré, e Jesus de Nazaré vos libertará, meus irmãos judeus. Jesus veio para Israel, e João 3,16 que diz: porque Deus amou o mundo. Que mundo? Mundo de Israel. Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos, são livros históricos que contam a vida terrena de Jesus de Nazaré. Hoje nós somos os gentios remanescentes. Toda a Bíblia hoje é um livro histórico, de Gênesis a Apocalipse. Não existem mais pastores e muito menos profetas. Todas as profecias foram para Israel e todas elas já foram cumpridas até o ano 70. O sistema religioso não tem interesse em que entendamos isso. Se você entender, meu querido, minha querida, o Evangelho da Graça de Deus, mas nunca você coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja. Diabo nunca foi um ser. Inferno significa sepultura. Se inferno significa sepultura, o que esse tal de Satanás está fazendo na terra? Diabo e inferno são as duas maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso cruel, perverso e muito corrupto. Tá certo? Então, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não tem absolutamente nada a ver conosco, com os dias de hoje. A verdade era Jesus de Nazaré. O sangue dele não tem mais poder, porque ele não sangra mais, ele é Espírito. Se os nossos amados irmãos evangélicos entenderem essa palavra, eles terão uma paz que eles nunca tiveram. Convido você para conhecer outras mensagens. Acesse a playlists do canal Acorda Povo de Deus. Eu tenho mensagem só de diabo, só de inferno, só de salvação, lobos na graça, sobre dízimo, enfim, mensagens edificantes. Muito bom para a gente crescer na graça e no conhecimento e principalmente compartilhar com outras pessoas. Tá certo? Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus, graça e paz.